Olá pessoal, tudo bem? Aqui de volta com vocês para trazer mais informação, um bate-papo descontraído. São Bernardo Pode Mais. Nosso objetivo aqui é discutir nossa São Bernardo do Campo, falar dos desafios, falar das problemáticas relacionadas às cidades, particularmente aqui nós moramos, São Bernardo do Campo. Por que não apontar soluções? Lembrando a você que o São Bernardo Pode Mais é um bate-papo descontraído, está disponível nas redes sociais, deputado Luiz Fernando PT13, tudo junto, e também no @prosa com Luiz Fernando você encontra vários bate-papos, vários prosas aqui que estão discutindo a nossa cidade. Apresentar o nosso convidado de hoje, nós estamos recebendo o Flávio Henrique de Souza, que nasceu em Itaí que fica na região de Avaré, é isso mesmo, Flavinho? Perfeito. Há 22 anos, mora no Jardim Palermo, eu conheço muito bem, morei ali próximo também. Ele é casado, tem 2 filhos e perdeu a visão total aos 14 anos. Flávio também é graduado em assistência social e fez especialização em direitos humanos e lutas sociais. O homem é de luta, viu, gente? Flávio, prazer te receber aqui nesse São Bernardo Pode Mais. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Quero cumprimentar o Cosme, apresentador, um grande companheiro aí também na luta. Toda a equipe que está aqui, né, compondo de trabalhadores e trabalhadoras para acontecer o podcast, não só esse, mas todos que o deputado estadual Luiz Fernando realiza, né, e a equipe. E cumprimentar já, né, um bom dia a todos os ouvintes, todos os, né, o pessoal, os internautas, as internautas. É isso mesmo, vamos para frente. Boa. Flávio, para quem nos acompanha nas redes sociais, tal, já falei um pouco, queria te ouvir. Fala um pouco mais dessa história. Como você perdeu a visão aos 14 anos? Como é que foi isso? Como é que foi se adaptar a tudo isso? Traz um pouco dessa história para a gente, para quem nos acompanha te conhecer melhor. Claro, bom, primeiro, né, eu sou filho de um casal, a minha mãe roceira, de Avaré, e meu pai carvoeiro. Quando viemos para São Paulo, eu perdi meu pai com 6 anos e meio de idade, enxergava de um olho, e minha mãe não era alfabetizada, não sabia ler e escrever, então, uma mulher sem marido, com 9 filhos, né, eu sou caçula de todos, 9 vivos, né, 5 irmãs e 4 irmãos. Viemos e ela teve que trabalhar de limpeza, terceirizada de limpeza na época na GM, trabalhava em 2 serviços para poder... Qual era o lema da minha mãe? Não era escolaridade, né? Na década de 70 que nós viemos para a região do ABC, né? Era comer e morar. Então tinha que trabalhar para comer e morar, porque é o básico de qualquer família. Sim. Se você não tem onde morar, não tem o que comer, como é que você vai estudar, como é que você vai fazer outras atividades? Sobretudo uma família grande, né? Perfeito. E a maioria tudo pequenos também não tinham estudo, né? Chama-se sobrevivência. E milhões de brasileiros e brasileiras passam por isso, e milhares, dezenas de milhares de São Bernardo do Campo também passam por isso ao nosso redor aqui, né, Cosme? Flavinho, você também é metalúrgico, você trabalhou na indústria metalúrgica, em 93 você foi delegado sindical na representação junto aos trabalhadores, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Rapaz, como se deu isso? Como é a tua entrada nos metalúrgicos aqui na cidade? Fala um pouco mais sobre isso. Eu vou aproveitar uma parte que eu não respondi ainda. Claro, mas, por assim, favor. Como eu perdi a visão aos 14 anos, e a minha entrada no setor metalúrgico, na empresa Autopeça Costal Pauliceia, em janeiro de 90, e trabalhei até 2016 lá, 26 anos, se deu por conta da perda da minha visão. Porque eu tive que ir para a reabilitação. Quando eu perdi a visão, eu era flanelinha, de família pobre, tomava conta de carro. E quando eu passei numa feira, eu me lembro que era uma terça-feira, eu já quase não estava me enxergando, pisei no pé de tanta gente para chegar em casa. Quando cheguei, minha irmã mais nova, que cuidava mais nova assim, mais nova de todos, sou eu novo, mas ela é depois. Estava limpando, ela não entendeu, eu também não sabia. Sim. E ela nem deixou em casa, tinha aquela mania de limpar a casa, mas eu já estava perdendo a visão. Então ficou 6 meses enxergando claridade, acender, apagar a luz, depois sumiu total. A partir daí eu fui para a reabilitação, eu tive que ir para uma instituição, não tem como negar, chamada Fundação Dorina Noil para o Cego no Brasil. E lá eu aprendi o uso da bengala, que é a mobilidade, né, para pessoa com deficiência, atividade da vida diária, e lá tinha um espaço chamado CP, Colocação Profissional. De lá, eu inclusive entrei na fábrica antes da lei de cota existir, que é a contratação de pessoas com deficiência, né, que o Brasil criou essa lei. E entrei lá através dessa instituição, que eles iam até as empresas para provocar a oportunidade para
pessoa com deficiência. E acabei entrando lá, né, trabalhava na linha de produção, ela fabrica componentes eletrônicos para toda a montadora, o forte dela é a Volkswagen, é uma empresa alemã, e lá eu trabalhei por 26 anos. Só que entrei em 90, em 93, né, eu sempre tive uma boa relação com os colegas de trabalho, os companheiros e as companheiras, né? E eu tentei entrar na CIPA. Só que por década de 90, ainda é difícil, respirávamos ainda a ditadura, infelizmente. O técnico de segurança, um senhor, eu me inscrevi na CIPA e ele chegou uma hora para mim na bancada que eu estava trabalhando e disse, não, você não pode ser cipeiro. Aí eu perguntei, já era um menino questionador, um jovem, 23 anos, né? Jovem como assim? Jovem é jovem, né? Aí eu peguei e falei, não, mas como assim eu não posso? Eu sou trabalhador aqui, eu tenho os mesmos direitos que todo mundo. Ele falou, não, é que você é cego, você não pode ir para a CIPA. Aí eu ia para cima, eu ia falar com o RH, eu ia lá no sindicato, que eu já conhecia o sindicato que representa os trabalhadores, trabalhadoras, né, da categoria metalúrgica do ABC. E aí chegou um colega, o Walter, mora até no Palermo, por coincidência, ele está morando no Palermo, no mesmo bairro que eu. Ele era do controle, foi de outra empresa metalúrgica, era militante, falou, calma, não briga não. Jovem, né, é questionador. Aí eu peguei e falei, mas por quê? Ele falou, não, vem vindo coisa maior. Naquela ocasião, na fábrica, não tinha representantes dos trabalhadores e trabalhadoras internos sindical. Tinha só a CIPA, que é garantido por lei, né? E eu falei, tá bom. Confiei no companheiro lá, no colega de trabalho. Passou uns meses, o sindicato estava negociando com a empresa do Brasil e principalmente com a Alemanha, né, a matriz, o regime de representação interna sindical. E foram 2 delegados sindicais nesse primeiro estatuto. Foi o companheiro Eustáquio, o Fumaça, que aprendi muito com o meu companheiro, ferramenteiro, e a eletrônica, do qual era a minha base de trabalho. E aí foi eu e ele. Então eu me tornei, naquele momento chamava delegado sindical. Né? Aí depois daí fizemos um bom trabalho, na empresa não tinha café com leite, pão, manteiga, você tinha que levar talher para almoçar, não tinha naquela época, hoje é PLR que chama, né? Participação dos lucros e resultados, na época nós brigávamos por 14º. Aí nós fizemos uma briga, um pacote, encaminhamos para o RH, um pacote de tudo isso e muito mais, né? Fizemos uma atividade interna com as trabalhadoras, a maioria lá eram mulheres, né? Fizemos uma luta interna lá e conseguimos conquistar. E a partir daí eu passei por mais 3 mandatos de comissão de fábrica lá dentro, que foi aprimorando o nome, aí já não era mais eu e o companheiro Eustáquio, com o apelido Fumaça, e foi surgindo novos companheiros e companheiras na luta, e a partir daí se deu, e também se deu a partir daí a minha luta na área da inclusão da pessoa com deficiência, embora estou com 40 anos com deficiência visual total. Em 2000 para cá que eu passei a fazer essa luta e foi a partir do movimento sindical. Me orgulho muito de ser metalúrgico do ABC. Flavinho, e por falar nessa questão que você trouxe de pessoas com deficiência, São Bernardo do Campo é uma cidade grande, é uma cidade com recursos, arrecadação, mas também ela tem N questões no que diz respeito a políticas, de fato, que inclua essas pessoas com deficiência. Queria te ouvir a tua avaliação da falta dessas políticas, como que você avalia essa questão, essa pauta tão importante em um segmento da sociedade aqui em São Bernardo do Campo, Flavinho? Cosme e internautas, né? E o pessoal que está acompanhando, né, na cidade e na região e no estado, eu quero dizer que, embora avançou, e depois nós podemos comentar um pouquinho se houver tempo, 2 documentos que eu julgo fundamental na luta dos direitos da pessoa com deficiência, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi ratificada em 2009 com força de emenda constitucional no Brasil, e foi num governo popular chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Claro que foi fruto de luta, mas depois a gente fala um pouquinho se houver tempo. Né? E o outro documento, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tive a honra de estar na assinatura, que depois também a gente comenta. Eu estive presidente do CONAD, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 2015-2017, né? E foi no governo Dilma também. Claro que também foi fruto de luta, né, do movimento sindical, das instituições, do segmento, mas se não tivéssemos um governo popular, não teria acontecido.
O último IBGE 2022, que era para sair em 2020, mas a pandemia deu uma segurada, aponta que na região nós temos em torno de 64, 66 mil habitantes com algum tipo de deficiência, todas. Aí você envolve famílias, amigos, profissionais, simpatizantes, você põe aí tranquilamente 3 pessoas diretamente envolvidas com o tema. Claro. Né? E aqui em São Bernardo, nós temos muito a avançar ainda. Uhum. Primeiro que aqui não acompanha, no último governo, e aí precisamos falar, né, e em outros, não acompanha tudo que tem sido implementado pelo governo federal, não acompanha, né, o governo agora lançou o Viver Sem Limite 2, o primeiro foi no governo Dilma, né, o Viver Sem Limite 1, né, e o Viver Sem Limite 2 agora pelo governo Lula. O que é o Viver Sem Limite 1 e 2? Ele é um apanhado da legislação e dos direitos com ações governamentais para executar a política pública para as pessoas com deficiência. Na educação, na saúde, no transporte, no lazer, em todas as políticas públicas. E aí, os estados, o Distrito Federal e os municípios precisam aderir, né? Aderir a essa política. E nós temos dificuldade, às vezes, tem governantes que, por questão partidária, por questão de vaidade, né, não busca esses recursos, essas condições para tornar a vida das pessoas com deficiência, da família, né, dos profissionais, na nossa querida São Bernardo do Campo, para poder ter política pública de fato, com dignidade humana. Então, precisamos avançar muito, Cosa. E aí precisa ter compromisso e seriedade com o cuidar da população, não só das pessoas com deficiência. Porque quando você cuida das pessoas com deficiência, das suas famílias, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você discute transporte acessível, você tem que discutir em torno. Você tem que pôr na grade dos trabalhadores de transporte, treinamento para essa área, claro, qualificação. Você tem que tornar os transporte acessível para mulher gestante, para obeso, para pessoa com deficiência, para idoso. Esses trabalhadores e trabalhadoras vão receber esses segmentos com mais qualificação. Você tem que tornar os ônibus, né? Ou trem, ou trólebus acessível. Os pontos de ônibus. Os pontos de ônibus, né? Então, você tem que pensar em torno, né? As calçadas, o nível, piso tátil, rebaixamento. Então, tem que trabalhar uma coletividade, porque você não vai envolver só a Secretaria de Transporte, você vai ter que envolver outras secretarias para poder ajudar a executar essa política pública. É um grande guarda-chuva, né, Flavinho? Que não envolve apenas uma política, né? Ela tem que ser transversal e envolva todo o corpo do executivo. Inclusive, você falou do Viver Sem Limites. O ministro Silvio Almeida esteve recentemente aqui em São Bernardo falando sobre essa política, né, Flavinho? Falou, eu estive nessa atividade, que é muito importante. Nós que somos militantes, independente da cor dos seus olhos, como dizia o companheiro Lula, tem que estar em todos os lugares para poder ver o que é bom e poder trazer para a nossa cidade, trazer para a nossa população as condições, o recurso. Pessoal, sem estrutura, não executa a política pública, né? Então, para você fazer uma acessibilidade, como eu citei, para você discutir uma saúde com qualidade, os espaços, o equipamento, os profissionais humanizados, precisa ter estrutura, né? E as pessoas com deficiência também não é diferente. Para executar a política para elas, para suas famílias, tem que ter estrutura. E eu tenho ido e continuarei indo, porque a pessoa com deficiência não precisa só de transporte público, ela precisa de uma saúde com qualidade, uma educação com qualidade, desenvolvimento econômico, que vem um ministro aí agora para falar sobre desenvolvimento social e econômico, né? A gente gira a economia, a gente quer trabalhar e ajudar a cidade. Agora a cidade precisa ajudar a gente também. E por falar na cidade precisar ajudar a gente também, Flavinho, vamos falar então um pouco dos desafios que o próximo gestor de São Bernardo do Campo terá pela frente no que diz respeito a essas questões. São várias, você trouxe isso, mas a inclusão no ponto de vista ao qual você é militante e faz parte com muita maestria, queria te ouvir esses desafios, né, próximo gestor em São Bernardo do Campo, né, porque são muitos, né? Sim, são muitos desafios. E o que nós precisamos entender, hoje existe uma Secretaria da Pessoa com Deficiência em São Bernardo, mas nós precisamos avançar, né? Eu sou daquele tipo de militante que nós temos que olhar para trás, trabalhar no presente para acontecer no futuro, né? E as coisas avançam no mundo. E eu acho que hoje uma secretaria, ela ainda continua importante em muitas cidades que não existem,
Mas eu acho que nós temos que pensar numa Secretaria de Direitos Humanos. Porque no guarda-chuva de direitos humanos, você vai pôr a questão da mulher, da criança e adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso, e desenvolver um trabalho, de fato, né, de direito humano, digno. Né? E nós precisamos... Os desafios, primeiro, é buscar tudo que é bom, parcerias com deputado estadual, deputado federal. Com o governo federal. Né, governo estadual, federal. Por quê? Para buscar recursos. Que existem políticas. Por exemplo, deputados estaduais e federal, principalmente da cidade e da região. Nós podemos buscar emendas para vir para a cidade, para desenvolver, executar política pública para a pessoa com deficiência. Nós não podemos só pensar na pessoa com deficiência. E as mães? Você sabia, Cosme, que eu tive a oportunidade, como presidente do Conselho Nacional, viajar no Brasil. A maioria, a ampla maioria das mulheres é que segura a onda das pessoas com deficiência, dos seus filhos e filhas. E na maioria das vezes elas deixam de existir, elas deixam de se cuidar, elas deixam de se qualificar profissionalmente, elas deixam de ter a vida delas para colocar nós. Minha mãe passou por isso. Por isso que eu entendo você, mãe de pessoa com deficiência. Porque eu convivi isso na pele, eu percebia a agonia, a tristeza da minha mãe em muitos momentos. Né? Ela dizia, o que vai ser do meu filho no futuro? Então, eu te entendo, mãe. E eu estou te chamando você para essa luta das pessoas com deficiência. Né? Para que juntos, Cosme, a gente possa fazer uma São Bernardo melhor para todos e todas. Eu acho que é isso, né? E precisa fazer essa junção, precisa fazer essa articulação. O governo, um grande desafio do governo daí do ano que vem, que vai assumir ano que vem, a eleição esse ano, primeiro, é fazer com que as secretarias entendam que a política não é de uma secretaria, que ela é uma política de governo. Né? E que essa secretaria tem que trabalhar, como você colocou, de forma transversalizada. No tema da gente não é diferente. Sim. Né? Você tem que trabalhar assistência social, transporte, educação, saúde. Eu estou usando a UBS, estou usando o SUS, sistema que eu estou desempregado, e eu estou percebendo e sentindo o quão é difícil para nós, pessoas com deficiência, utilizar esse serviço. Né? Deixa eu entrar numa questão agora muito importante, Flavinho. Você é pré-candidato a vereador aqui em nossa cidade, São Bernardo do Campo. Você se coloca à disposição da população de São Bernardo e é pré-candidato. Queria te ouvir também desse desafio de se colocar à disposição da população como pré-candidato, o que podemos esperar do Flávio Henrique nessa vereança e como você avalia também o trabalho atual desta Câmara de Vereadores de São Bernardo. Bom, primeiro eu quero deixar muito claro e tranquilo que eu tenho maior respeito pelas câmaras municipais, né, todos vereadores e vereadoras. Julgo muito importante, tem que ter Câmara Municipal, como tem que ter Assembleia Legislativa, Congresso. Por quê? Porque é importante você fiscalizar a execução da política pública do gestor, do prefeito, da prefeita, governador, né? Governador, presidência e tal. Só que eu vejo, eu não sei se é uma questão cultural, eu tive a oportunidade de passar um bom tempo dentro da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, e eu percebo que essa pauta não está na pauta dos vereadores e vereadoras. Eu lamento profundamente, porque eu acredito muito que a partir da pessoa com deficiência você vai trabalhar políticas públicas, será útil a toda a sociedade. Sim. Como eu falei do transporte acessível, quando você humaniza uma área da saúde, torna o espaço acessível, quando você luta para ter uma equipe multidisciplinar numa UBS, numa clínica, você não está lutando só para a pessoa com deficiência, você está lutando para toda a sociedade. Né? E aí eu vejo a Câmara fundamental. Nós temos Comissão de Direitos Humanos e eu não vejo, eu pelo menos não percebi, se eu estiver errado, me corrijam. Né? Eu não vi nenhum movimento voltado às pessoas com deficiência e suas famílias. Em outras comissões também não vejo. Né? E eu não vejo quase, né? Não vou falar que não existe, que também, né? A gente não conhece todos os projetos. Sim. Eu não vejo quase projeto voltado. Eu não vejo a Câmara Municipal articular com a Assembleia Legislativa, com o governo. O que tem de projeto voltado às pessoas com deficiência? Quais são os recursos que nós podemos articular? E nem no Congresso. Porque cada vereador, vereadora, pessoal, população, munícipes, eles têm articulações com seus deputados estadual e federal, com o seu partido. Ninguém é candidato ou candidata sem estar ligado a um partido.
E esses partidos têm prefeitos, têm governo do Estado, tem, né, ora um presidente de um partido, ora outro. E eu não vejo essa movimentação. Então, eu acredito que tem muito por fazer. Então, eu me coloquei à disposição, Cosme, porque eu acredito ainda na mudança, na transformação de uma vida digna, né, com qualidade humana em todos os aspectos. E nós precisamos investir. O outro desafio do futuro prefeito ou prefeita, a gente não sabe, né? Sim. É investir, valorizar os trabalhadores do serviço público, da educação, da saúde, não só com equipamento, né? Humanizar mais, criar as condições para que eles possam se preparar, se qualificar cada vez mais. Né? Eu sou formado de assistente social, não é porque eu sou formado de assistente social que eu não tenho que fazer curso de atualização, claro, que eu não preciso me qualificar para poder atender, acolher e responder melhor às demandas da nossa sociedade, Cosme. Então, o desafio é muito grande. E aí, quem vai escolher a Câmara, quem vai escolher o prefeito, a prefeita, é você, população. Né? E aqui eu não estou dizendo para vocês escolherem óleo azul, verde, castanho, preto, não. Eu só estou fazendo uma análise como assistente social e como militante há 30 anos na classe trabalhadora e na inclusão das pessoas com deficiência. Deixa eu te fazer uma provocação. Então, aqui no nosso decorrer do nosso bate-papo, você falou que a cidade deve ter em torno de um pouco mais de 60 mil pessoas com deficiência, incluindo quem está no entorno, aquela pessoa e quem está no entorno dela. São Bernardo do Campo é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, mas o retrato que a gente vê do atual legislativo da cidade não é o retrato da população, né, Flavinho? Olha, eu vou falar como militante da inclusão e como assistente social. Eu, Flávio, profissional. Não estou falando em nome da categoria, não. Claro. Tá? Precisa deixar bem claro para depois não me criticarem, né? Uhum. Eu acho que é um governo, ao meu ver, ao longo da minha história de luta, de pessoa com deficiência, de cidadão, eu acho que deixou muito a desejar. Tá. 8 anos... É importante fazer praças, é importante fazer viaduto, claro que é, mas nós não podemos deixar de cuidar da população. Nós não podemos deixar de cuidar da mulher, nós não podemos deixar de cuidar do idoso, nós não podemos deixar de cuidar da pessoa com deficiência, nós não podemos deixar de cuidar de toda a população. Né? Geração de emprego. Eu acompanho o noticiário, eu vou em algumas sessões da Câmara, né? Não dá para ir em todos, que eu tenho que correr atrás de sobrevivência, como qualquer ser humano. Claro. Eu tenho 2 filhos e tenho que correr atrás. Eu tenho visto um desmonte, por exemplo, os comentários de alguns setores da sociedade, da população, que é um governo que é do desmonte da moradia. E justamente para quem mais precisa de moradia. Sim. Né? Você olha a área da saúde, eu fiquei desempregado de agosto do ano passado, eu estou usando BS, estou usando UPA, ontem mesmo fui tomar 2 injeções porque eu tenho ácido úrico alto. Os trabalhadores, as trabalhadoras da área da saúde, eles trabalham com as condições que eles têm. Né? Eles têm uma condição mínima e a demanda é alta, então faltou investimento, e aí a gente não pode negar. Podem falar, eu acompanho a cidade há 20 e poucos anos como militante da classe trabalhadora, né? E muitos trabalhadores chegavam até a nós da representação, falando dos problemas, das demandas, e a gente buscava articular com os contatos da gente para poder encaminhar uma demanda que era 6 meses, 1 ano, para cirurgia, para exame, para isso e aquilo. E falta muito na área da saúde. Governos anteriores criaram 9 UPAs que não tinha na cidade. Criou clínicas, reformou dezenas de UBS. Tem ali na Ítalo 7 que não tinha, um centro de exames. Especialidades, né? Clínica, especialidades, uma policlínica. Policlínica. Tem muito a avançar? Tem. E aí eu posso falar o nome do ex-prefeito? Tem algum problema? Ex-prefeito de São Bernardo do Campo? Que fez tudo isso? Nenhum. Então, o ministro Luiz Marinho canalizou rios, fez tudo em 8 anos? Claro que não. Mas preparou a cidade. Mas preparou a cidade e foi criando as condições. Muita gente não sabe, né? Muitos viadutos que terminaram era com recurso e projeto já em caixa para execução. Sim. Né?
E aí é importante fazer as praças, os parques, mas voltei à academia por causa da triglicéride, pré-diabetes, ácido úrico. E academia, para mim, tem que ser política pública, porque todos os profissionais que eu procurei, seja lá no convênio ano passado e agora da UBS está me acompanhando, eles dizem, tem que colocar na sua rotina a atividade física. E essa política pública tem a ver com a área da saúde, e tem que fazer praça sim, tem que fazer parque sim, mas incluir, levar atividade física com profissionais habilitados, convênio com universidades de educação física, né? Levar para que as pessoas que não têm condições de pagar uma academia possam pôr na sua rotina a atividade física, né? Então, eu acho que tem muita política pública para nós construirmos juntos nessa cidade. Então, o desafio é grande, viu, Cosme? Flavinho, a gente tem mais 2 minutos. Eu queria deixar esses 2 minutos para tuas considerações finais, você falar com quem nos escuta e que nos vê. Eu vou fazer uma correção que me permita, para você que está aí do outro lado e só nos escuta, eu vou fazer uma autodescrição. Posso, Flavinho? Fique à vontade. Eu sou um homem preto, eu estou usando uma camisa branca listrada, meu cabelo é curtinho, eu sou preto, eu tenho 1,80 m, enfim, vocês não conseguem ver a cor da minha calça porque eu estou sentado, mas é uma calça verde e um sapato marrom. Tá bom assim, Flavinho? Ótimo. Tá bonito, hein? Suas considerações finais, Flavinho. Bom, eu vou também nessa linha que a gente vai conversando, esquece. Bom, eu sou cabelo curto, branco, também sou branco, cabelo branco, camisa azul clara e mango comprido sem bolso, né? Para os colegas, as colegas com deficiência visual poder saber quem está do outro lado. Aí chama audiodescrição. Boa. Bom, primeiro eu quero agradecer toda a equipe, o Cosme, vocês, internauta, né? Participem, comentem, reproduzam, né? Que é importante levar essa discussão. Nós temos muito a avançar e nós precisamos trazer ainda, em pleno século XXI, na nossa cidade, temos milhares de pessoas com deficiência e mães e famílias sem apoio, sem cuidado, né? E eu vejo um governo, seja ele municipal, estadual, federal, que, né, o único objetivo que deveria ser é pensar em cuidar das pessoas, seja elas qual forem, né? Seja qual família for, qual segmento for. Eu quero agradecer muito a Deus, e se a gente acredita minimamente em Deus, eu não estou falando de religião, sim, respeitar todas as formas de crença, mas a Bíblia está lá. Eu tive a oportunidade de ouvir o Velho e o Novo Testamento umas 2 vezes, e vou ouvir mais 1 milhão. Amai o seu próximo como a si mesmo, né? Isso significa muito, essa frase, que é cuidar do seu próximo, é ser solidário e solidário. E quem está se colocando à disposição para ser, seja vereador, vereadora ou qualquer outro cargo público, né, prefeito, precisa ter esse olhar, precisa ter esse coração e precisa ter essa vontade. Porque cuidar das pessoas significa esquecer um pouco de você e se dedicar à luta, à organização, a buscar todas essas condições para a gente poder fazer aí as pessoas ter dignamente uma vida com qualidade humana, né? Então, eu quero dizer, você, né, ouvinte, internauta, o pessoal, desculpa, você também tem essa responsabilidade. 2 em 2 anos nós temos eleição, temos agora em São Bernardo e toda a região no Brasil. É o teu voto que vai trazer pessoas, seja na Câmara, seja na Prefeitura, né, como gestor ou gestora, para cuidar de você. Então, o seu voto é valioso. Lutamos tanto, Cosme, para conseguir ter o direito ao voto. O meu voto, o voto do Cosme, o seu voto, ele é valioso. Não podemos desperdiçar. Né? Não podemos. E essa é a oportunidade. Isso é democracia. Não esqueçam o que nós passamos no Brasil há pouco tempo. Perfeito. Né? Então, o seu voto, ele é democracia. E ele é que vai dar direção para a tua vida. Se vai ter menos arroz e feijão na mesa, se vai ter direito à moradia ou não. Então, assim, quero agradecer você, né, ouvinte, internauta, quero agradecer a equipe. E vamos lá, essa luta ela não é minha, ela é nossa. Maravilha. Flavinho, obrigado pela tua participação aqui no São Bernardo Pode Mais, foi um prazer te receber aqui, agradecer aos internautas, aí lembrando mais uma vez, as redes sociais Luiz Fernando PT13, tudo junto, e @prosa com Luiz Fernando. A gente, desculpa, diga.
Só um detalhe importante, nós falamos do Viver Sem Limite, ele tem mais de 100 ações voltadas à pessoa com deficiência. E tem recurso disponibilizado. Olha uma ação bacana para o nosso próximo prefeito. Maravilha. Por que não fazer o Viver Sem Limite 2, São Bernardo Pode Mais? Boa, sensacional. É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra no próximo São Bernardo Pode Mais. Tchau.